Eu falei no último vídeo para vocês sobre como eu faço a minha leitura do tarô, né? Eu tiro as cartas na forma de um mapa, né? Como se fosse abrir o livro da sua vida. E é uma canalização que a gente pode fazer acessando os registros akáshicos e vendo desde da sua última encarnação o que é que você veio fazer nessa aqui. E por que você veio aqui? Aí, pensando um pouco sobre isso, eu resolvi fazer algumas reflexões com vocês. Por exemplo, o que é que eu vim buscar nesse planeta? Por que eu nasci aqui? Quem é que eu sou, afinal? O que eu estou fazendo? Qual é a minha missão? Porque a gente se baseia nas histórias, as grandes histórias de personagens, né? Que passam pela nossa vida ou pela vida da humanidade, e a gente começa a se comparar com essas histórias e a gente começa a achar que a gente não é tão importante assim, né? Que a nossa história é muito pequena perto delas. E aí é que começam os nossos enganos, porque a nossa história é a mais bela história da nossa vida. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre um sábio, um teólogo místico do século XIII, o Rumi, que era um mestre sufi da Pérsia. O Rumi, ele falou algumas coisas muito interessantes que dão pistas para que a gente se aprofunde nesse autoconhecimento, saber o que estamos fazendo aqui e por que estamos aqui. Por exemplo, ele falou uma frase que eu considero fantástica. Ele diz que nós somos um rascunho de uma carta divina. Um rascunho de uma carta divina. Isso quer dizer que um ser divino escreveu um rascunho do que seremos nós a partir do momento que a gente caminha sobre esse planeta. O rascunho, porque quem vai finalizar essa história, quem vai aprimorar, quem vai lapidar essa história e que vai dar vida para essa história é você. E é aí que a gente pode fazer uma grande reflexão, saber aonde foi que a gente deu mais ênfase aos capítulos da nossa história e aonde foi que a gente passou batido na nossa história. E é mais ou menos isso que a gente conversa quando eu faço o mapa da vida, né, com as cartas do tarô cigano. É mais ou menos essa conversa de que a gente pode abrir esse rascunho, né, divino da gente mesmo e descobrir o que é que nós temos de desafio e que missões nós temos para alcançar na nossa evolução. O Rumi, ele ajudou muito a gente a entender essas coisas. É que a gente não para olhar e nem ouvir coisas que não são aquelas que o nosso ouvido já se acostumou. A gente tem que procurar ouvir, ver, escutar, né? E prestar atenção em coisas que a gente não está acostumado. Que é aí que a gente vai aprender e vai descobrir coisas importantes sobre nós mesmos, né? Então, por exemplo, ele falou uma frase também assim: quando você começa a caminhar, o caminho aparece. Quando você começa a caminhar, o caminho aparece. Quando que se encaixa essa frase? Essa frase se encaixa quando a gente começa a achar que nossos caminhos estão fechados, as oportunidades não estão aparecendo, nós não estamos conseguindo alcançar aqueles desejos que a gente tem e a gente acha que as portas estão fechadas. E aí ele diz: quando você começa a caminhar, o caminho aparece. Você quer ver qual foi a primeira experiência de caminhar e aparecer o caminho? Foram seus primeiros passos.
aqueles primeiros passos que você nem lembra quem ensinou. Mas você foi aos pouquinhos, né? Se soltando, se sentindo confiante, tirando um pezinho do lugar, pondo o outro pezinho em outro, até você começar a caminhar. Quando a gente é criança, a gente está aberto a aprender e a gente não tem medo de aprender. E é essa a grande lição, de que os caminhos, eles aparecem quando a gente começa a caminhar. Porque quando a gente fica parado no lugar, a gente não vai aprender, não vai descobrir e não vai evoluir. Essa é uma outra lição. Então, quando a gente procura saber quem somos, né, e o que estamos fazendo nesse planeta, a gente tem que olhar um pouquinho para essas filosofias orientais, porque elas se preocupam com esse tesouro do conhecimento, né? A nossa filosofia ocidental se preocupa muito na matéria, na aparência, né? Naquilo que parece que tem, claro que tem seu valor, mas que não é o que vai nos trazer o tesouro do conhecimento. Onde quer que você estiver e faça o que fizer, tenha amor. Quando Rumi falou isso, onde a gente estiver fazendo o que tiver que fazer, que ser feito, faça com amor, é porque é a essência da sua missão. Por exemplo, cuidar da família é a essência de uma missão. Tem suas justificativas na evolução do nosso espírito. Mas talvez outros não achem tão importante, mas você acha importante, é isso que importa. Você sabe a importância que tem para você cumprir essa missão, por exemplo, de cuidar da família. Você pode saber o valor de toda e qualquer mercadoria, mas se você não sabe o valor da sua alma, o resto tudo é bobagem. Vocês conseguem entender que esta frase foi dita por um homem que viveu no século XIII? Eu vou repetir. Você pode saber o valor de toda e qualquer mercadoria, mas se você não sabe o valor da sua alma, o resto tudo é bobagem. Qual é o valor da nossa alma? Qual é o valor da nossa existência? Qual é o valor daquilo que eu faço? Qual é o valor daquilo que me proponho a construir junto com as outras pessoas? Quem é que diz quanto custa, quanto vale? Quem é que pode dizer para mim quanto vale a minha alma? Só eu mesma. Só eu mesma posso dizer o quanto vale cada segundo da minha vida e o quanto vale cada segundinho da evolução da minha alma, porque só eu sei o resultado disso. E está tudo escrito nos registros akáshicos, mas também está sendo escrito entre o Criador e eu, porque Ele mandou aquele rascunho quando eu nasci aqui nesse planeta, e eu estou escrevendo e aprimorando os detalhes dessa carta, desse rascunho. Nós vamos ficar por aqui hoje para poder pensar um pouquinho mais nisso, né? Nessas questões que a gente normalmente não se dá tempo nesse corre-corre do dia a dia de parar para pensar, mas que são extremamente importantes para dar alimento, força, vigor para a nossa alma, para o nosso ser, né? Esse ser que vai sair porta aberta, né? Com vontade e sempre com muita humanidade, a verdadeira humanidade. Tá bom? Nós continuaremos essa conversa e eu peço que vocês curtam o canal, comentem se gostaram ou não desse papo nosso e compartilhem. Eu desejo a vocês bênçãos encantadas
e que tenham uma ótima semana.